escritório aqui, em outubro de 2003, eu fiz um plano de negócios, onde eu tinha uma meta de 3 meses. Eu tinha que faturar lá R$ 300 no final de dezembro. Assim, né? Era o meu objetivo, era a minha visão, era o máximo de clareza que eu tinha, onde eu queria chegar. E o mais interessante é que mesmo no momento em que eu fui montar a equipe, havia uma clareza de onde eu queria chegar. Mas quando o tempo vai passando, essa clareza ela vai sendo alterada por diversos fatores. Às vezes não está mais tão claro, às vezes uma coisa que você via, enxergava de uma forma, é alterada por uma outra coisa. Então foi interessante até porque a gente, na nossa última conversa, me fez refletir como eu precisava revisitar isso novamente e ver o quão claro isso estava desse momento para frente, por exemplo, né? Porque o fato de ter ficado claro em algum momento para trás não quer dizer que vai estar claro e para todo mundo para sempre, né? Não é uma visão uma vez feita na vida igual algo mais firme como uma missão, né? Alguma coisa assim, né? Então, isso aí é um problema, porque quando você monta uma equipe, monta um negócio do zero, quem está com você ali no primeiro momento sabe, entende e teve esclarecimentos necessários daquele objetivo, daquela visão de médio e longo prazo. Porém, as pessoas, vai entrando mais gente na equipe, eventualmente sai alguns tal, e essa clareza vai se perdendo. Quem entra no barco tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre posicionado sobre essa visão estratégica. E, sem dúvida nenhuma, a visão estratégica, aquele missão, visão, valores e tal, ela muda, porque às vezes aproveitar uma onda de mercado que faz todo sentido para a sua empresa. Eu conheço, por exemplo, tem um amigo meu, empreendedor no segmento digital, que ele fez um produto para vender para iniciantes do zero, um técnico de corrida de rua. Ele que fez um produto de técnica de corrida para iniciante, para quem quer começar a correr do zero. Primeira abertura de venda que ele fez, só vendeu para corredor experiente. Então, aquela visão que ele tinha não se comprovou na hora que foi para o mercado, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim: nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então, você pode ter planejado muito e na hora que sai para jogar, tem que mudar a estratégia, porque o campo de batalha te mostra outra coisa, né? E sempre pensando nos novos entrantes. A gente tende a achar que está claro para todo mundo, até para aquele cara que entrou ontem e não viu o que a gente fez o ano passado, o ano retrasado, sei lá quando. Né? É um problema para ser resolvido, principalmente quando você está montando uma equipe que ela vai crescendo tempo a tempo, dia a dia. Tem que fazer como fala, uma recepção, como chama o termo técnico de integração de novos funcionários, é isso que eu queria falar. Então, tem que fazer integração de novos funcionários de uma forma muito consistente para que todo mundo entre já entendendo o histórico e a visão futura. Né? Eu vou aproveitar até para te fazer uma pergunta também, porque realmente isso é muito interessante. E a minha pergunta vem exatamente em como manter esse alinhamento, né? Porque para manter a equipe sempre produtiva, a gente pode fazer isso uma vez, mas o campo de batalha muda. E como manter essa frequência, como manter todo mundo sempre com a mesma visão nisso, né? Eu não conheço outra forma a não ser comunicação clara. Quer dizer, parece óbvio e simples. Não, óbvio e simples tem um cenário novo, tem uma condição nova de mercado, uma mudança de estratégia de produto, seja lá o que for, tem que chamar o pessoal e debater a respeito, explicar com detalhe. E eu faço isso, sempre recomendo meus clientes e as pessoas com quem me relaciono profissionalmente. Desculpa. Eu sempre
recomendo fazer isso com tipo oficina de equipe, né? Um workshop, fazer as pessoas não só receber informação, mas trabalhar de alguma forma em cima daquilo. Porque tem dois benefícios grandes nisso. Um é a assimilação, né? Quer dizer, aquilo que você pratica. Eu gosto quando eu falo para você, você já vai arrumar um jeito de escrever, né? É sempre assim. Aquilo que você pratica e, e de fato sente, age em cima daquilo, você retém muito mais. É diferente você pôr uma turma numa sala lá e passar ó, a visão, o planejamento e tal. Vai reter muito pouco. Então, de alguma forma, e aí tem várias maneiras de fazer isso, maneiras técnicas, e não precisa absolutamente ser com uma consultoria, mas pôr as pessoas para trabalharem nisso. Né? Por exemplo, uma visão estratégica, desmembrar em plano de ação para a área, né? O próprio grupo fazendo. E o que é importante também nesse aspecto é envolver as pessoas para construção a partir delas fica muito mais legítimo para elas, né? Quer dizer, um conceito básico da educação para adulto dá sentido para eles naquilo lá e ver qual que é a relevância deles naquele papel. Porque, assim, simplesmente comunicar é mais fácil. Faz uma circular aí via e-mail e comunica. A aderência vai ser baixa, o entendimento vai ser baixo e o resultado que você precisa não vem. E tem várias maneiras de fazer isso ficar legal, né? Um café da manhã, né? Tipo um marco mesmo. Mas se você coloca o pessoal na ação, dependendo do tipo de mudança que vai ter, você vai ter um resultado muito melhor, sem dúvida. Eu acho muito interessante isso daí, até me fez lembrar alguns encontros que eu escutei recentemente em alguns dos treinamentos de liderança, né? Acompanhei um dos diretores da IBM num dos eventos, contando um pouco da experiência dele, presidente da Oracle no Brasil também, contando um pouco da visão. E num evento da Anshan também, de CEOs, assim, algumas pessoas representantes de grandes empresas, como a Mastercard, presidente CEO da Mastercard aqui no Brasil. E uma coisa que eu tenho reparado é que, para todos eles, a questão do desafio em relação à velocidade de mudança, né, do rumo, né? Então, isso traz uma pressão muito grande até para essa questão da mudança do rumo da empresa, né? Porque essa clareza de onde a gente quer chegar está cada vez mais mudando e sendo afetada por fatores econômicos, né? Então, esse desafio de você manter uma certa frequência, estar sempre calibrando a visão da equipe, eu tenho reparado que é um desafio que não afeta só o empreendedor, né? As grandes empresas, todo mundo está cada vez mais com essa dificuldade de recalibrar e de estar mantendo alinhado isso, né? Eu sinto uma pressão muito forte nesse quesito aí também. Então você imagina, se eu concordo com você, a empresa de todo porte, no meu dia a dia, que eu não trabalho com empreendedores, eu trabalho com grandes empresas, e muito tem se falado agora da liderança disruptiva. Quer dizer, um estilo de liderança num mundo disruptivo. Eu não gosto muito de falar nisso porque, mas eu vou contextualizar. Mas eu não gosto muito de ficar fazendo grandes, como falo, glamourizando muito a liderança, porque na maioria das vezes não se faz o básico. Então vai falar de liderança disruptiva para um cara que não sabe dar um feedback. Sabe? Então, assim, desculpa, tem um telefone tocando aqui. Então, eu falo o seguinte: você tem uma mudança nos teus produtos, na característica do seu cliente, no mercado de modo geral, que é a característica do disruptivo,
que ela vai mudar radicalmente e jamais vai voltar a ser o que era antes. Então, você não sabe quando isso vai acontecer, você não sabe como vai acontecer, mas tem que estar preparado para isso. Então, o que eu sempre recomendo é assim, se prepare muito bem para aquilo que é previsível, para que qualquer imprevisto não seja o fim do teu negócio. Né? Se você está muito bem estruturado, tal, dentro daquilo, do cenário previsível, uma mudança de cenário, você tem mais capacidade de se mexer. Agora, se você não está conseguindo se adaptar naquele mercado já consolidado, como que você vai se adaptar ao mercado novo, totalmente novo, novo para todo mundo? Né? Então, esses caras, imagina esses presidentes das grandes empresas da área de tecnologia, que é a tua área, eles vivem meio que sem saber o dia da manhã, né? Falando, exagerando no assunto, em termos de que para que lado vai o mundo da tecnologia. E eu vi hoje no LinkedIn alguma coisa falando que, eu não vou lembrar os números, mas tipo assim, 30%, 40% das pessoas que estão hoje no ensino médio vão trabalhar daqui a 3, 4 anos em profissão que ainda não existe. Se você pensar nisso, você não dorme de noite. O que você vai ensinar? Isso aí era falando na área da educação. O que você vai ensinar para essas crianças, para esses adolescentes? Né? Então, pensa lá o CEO lá, pô, meu negócio está bem para caramba, o que vai acontecer amanhã? É isso que você tem que pensar como empreendedor hoje, né? Que influência eu quero ter no mercado para ajudar a construir um mercado novo? E como é que eu tenho que me adaptar para que, se eu tiver que ser levado pelo mercado, eu tenha flexibilidade e percepção disso rápido, né? Porque qual que é o risco? Deixa eu ser mais claro. Qual que é o risco? É entrar por último no jogo e fazer o efeito paleteria. Ela lembra as paleterias? Tinha paleteria, sorveteria de palete lá, como chamava o sorvete? Paletas. Em todo lugar. Só que quem chegou primeiro vendeu pra caramba e depois, na hora que a onda passou, saiu do mercado com grana. Teve gente que esperou o mercado estar superaquecido, bombado, e gastou. Eu sei de caso, o cara gastou R$500 mil para montar um negócio, não está acabando. Quer dizer, você aproveitar uma onda tem que ser na hora que a onda está te levando para algum lugar. Né? Na hora que a onda está quebrando, não dá. Então, imagina que esses caras que você falou, IBM, Oracle, quem mais? Mastercard, né? Esses caras, eles meio que ditam os rumos do mercado, né? Mas, assim mesmo, tem uma insegurança de não saber o que vai ser do amanhã. E aí, para você compartilhar a visão com seus funcionários, fica mais difícil, porque é uma visão, um cenário de mudança infinita e constante. Talvez seja isso que tem que ser compartilhado. O gosto pela mudança. Isso é muito, muito interessante, porque eu tenho refletido muito sobre isso, principalmente quando eu escuto algumas pessoas, alguns líderes de grandes empresas, né, comentando sobre a transformação de agilidade, de tornar as empresas mais ágeis, de adaptação mais rápida e tal. E eu faço uma analogia um pouco do desafio com o empreendedor mesmo, porque eu tento trazer para a realidade do empreendedor, né? E o empreendedor ele tem uma no caminho do negócio dele. Eu lembro muito quando eu fiz os primeiros cursos de empreendedorismo e sempre tinha aquela mensagem de que o líder, de que o empreendedor, né, não vou nem chamar de líder, né, o empreendedor ele tem que ser quem puxa o trem, né? Ele tem que ser a pessoa que está na frente ali, ele tem que estar sempre pronto para entrar e executar qualquer ação, né? Então, uma das características empreendedoras que mais se exigia, assim, né, nos treinamentos que eu fazia no começo e tal, eu fiz o Empretec, fiz alguns outros treinamentos, sempre se reforçava muito isso, né? Olha, você quer empreender o negócio, então às vezes você vai ter vão ter peças que não vão estar no lugar e você vai ter que ser a pessoa que vai puxar isso, você que tem que ditar o ritmo, estar na frente, né?
Isso gera para o empreendedor, quando a gente vai abrir um negócio, quando a gente vai pensar em alguma coisa desse tipo, gera na gente uma carga de responsabilidade muito forte, de ter uma clareza, de puxar, de dar a visão claramente, de estar na frente, né, coordenando isso. E a partir do momento que a gente começa a crescer, começa a ter outras pessoas no barco também, isso eu acho que começa a ficar um pouco numa balança. Se você pensar esse extremo quando está começando, você tem que ser a pessoa que vai lá executar e mostrar como se executa, como faz isso. E num outro extremo, que você vê os líderes das grandes empresas comentando, pelo menos, onde o grande papel deles é um agente transformador cultural, de empoderamento das equipes, para que as pessoas façam as coisas, porque já tem até uma cultura muito mais forte, digamos assim, uma missão muito mais, talvez, compartilhada, alguns instrumentos, né, que ajudam a missão a estar ali, né? E no empreendedor eu tenho sempre essa dificuldade, sabe? Porque, ao mesmo tempo, você tem que ser aquela pessoa que vai botar a mão na massa, tem que estar na execução, tem que cobrir, tem que ter o compromisso de, se precisa ficar até mais tarde, você que tem que estar lá mais tarde, precisa fazer algo mais para o cliente, você que tem que estar lá no algo mais para o cliente, e, ao mesmo tempo, você tem que ir aos poucos empoderando as pessoas que estão na sua equipe, compartilhando a visão, deixando que elas assumam algumas decisões, né, alinhando um pouco o objetivo de onde você quer chegar, né? Isso às vezes não é tão fácil, né? Meio aquela questão da relação paterna, né, ou materna com o filho, assim, né? Uma hora você tem que deixar o filho sair de casa, tem que deixar o filho crescer, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar, né? Então você vai, né, tendo que se soltar um pouco do filho, mas também você não quer soltar muito, porque pode ser que o filho caia, alguma coisa assim, né? Isso para mim é uma coisa, não tenho isso muito bem funcionado, né? Mas a mesma recomendação que dão para os pais ou para as mães que têm medo de soltar o filho, eu dou para os empreendedores. Tem que soltar o funcionário, tem que delegar, tem que confiar, porque senão você não sai da operação. Então, qual que é a grande diferença do CEO das grandes empresas para um empreendedor que está no teu porte hoje? Desculpa, Érico, fala o nome da sua empresa, que porte que está a tua empresa hoje, quantos funcionários estão? Perfeito. A ETT Brasil, nós estamos hoje com 14 funcionários, né? Nós estamos aqui em Brasília, temos atuação em vários lugares do país remotamente, né? Tanto Quentes e São Paulo também. E estamos no mercado aí há 20 anos já no mercado, né? Nos últimos anos a gente cresceu bastante aí, né, no tamanho da equipe, né? O Érico, a ETT trabalhou por um período longo dentro desses 20 anos, dentro de órgãos públicos, e por isso a dedicação era exclusivamente para aqueles contratos, e hoje ele abriu a empresa dele para o mercado e está com um crescimento bem, bem rápido, expressivo. Mas tem duas observações que eu quero fazer para você. Primeiro, quanto à mudança, né? Eu falo assim que toda mudança ela pressupõe três públicos bem distintos no primeiro momento. O primeiro público é dos promotores da mudança, aqueles caras que geram movimento, que levam à mudança. O segundo público é o público que adere à mudança, rapidamente adere à mudança. E o terceiro público é o que resiste à mudança. Desculpa. Então, o promotor da mudança, quando eu falo isso, tem gente que fala assim, não, mas eu não posso promover uma mudança, isso aí é coisa pro Trump, Não estou falando dessa mudança. É a mudança que você precisa, às vezes, para o seu negócio, dentro de casa. Mas é o cara que toma a iniciativa e vai lá e faz. Tem uma ideia, tem uma sacada, mas principalmente tem atitude. Os caras que geram mudança são os caras que têm atitude, que tomam uma decisão diferente, uma decisão que pressupõe algum risco. Toda mudança pressupõe risco, mas ele começa o movimento. O segundo grupo, que é o que adere à mudança, é aquele que percebe rapidamente o cenário e fala, opa, estou dentro, e vai lá e apoia, né? Então,
o empreendedor ele tem que fazer a empresa dele só com os caras que aderem à mudança. Porque nas grandes empresas tem muita gente que resiste à mudança. E fica aqueles caras, não, isso não vai dar certo, não, esse mercado acabou, agora para nós não tem outro caminho. Então, começa os derrotistas, lamentadores, vitimistas, tem um monte de apelido não muito simpático para esse povo. O que acontece? Esse pessoal que resiste à mudança, ele sofre duas vezes. Ele gasta uma energia absurda, porque quem tá lá promovendo a mudança está gastando muita energia. Mas energia boa, energia de movimento, energia de criação. Os que aderem à mudança gastam menos energia, porque ele não está tendo a ideia, mas ele está seguindo o fluxo. O que resiste à mudança, ele gasta energia duas vezes. A primeira é para resistir. Fica lá, não vai dar certo, eu não vou fazer, tá lá. E depois ele gasta mais energia ainda para correr atrás. Porque ou ele vai ser, de alguma forma, descartado, demitido da empresa e tal, e aí ele vai ter que correr para o mercado, ou então ele vai ver que não tem jeito, eu tenho que fazer o que esses caras estão fazendo. Só que ele sai com uma desvantagem muito grande. Então, isso é um fator importante. O empreendedor tem que ver. Eu tenho pessoas que resistem à mudança na minha equipe, principalmente do tamanho que está a sua, que você conhece todos pelo nome, vê todos todo dia se você quiser. Não dá para ter nem o que resiste à mudança. Certo? Você tem que estar com aqueles caras que estão entendendo sua visão, aderindo principalmente à sua visão e que estão junto. Agora, a segunda coisa que eu quero te falar é sobre a diferença dos CEOs das grandes empresas e do empreendedor na grande parte da vida dele como início do negócio. Enquanto é uma startup, vai ser assim. Pegando lá um modelo muito conhecido do Leadership Pipeline lá do Rancharan, você tem vários níveis de funcionais, vários níveis de liderança, que vai diminuindo a necessidade de aplicação do conhecimento técnico. Eu não vou falar que vai diminuir o conhecimento, mas a aplicação do conhecimento técnico e aumentando as habilidades de gestão de pessoas, de liderança, tal, à medida em que você vai subir hierarquicamente. Na hora que você chega lá no topo, CEO, ele não tem que executar nada. O papel dele é institucional, o papel dele é de criação de estratégia. Então, ele, nessa divisão, um estudo acadêmico e tal, ele não precisa executar nada. Ele está vivendo para imaginar o negócio dele e para traçar, para tricotar os relacionamentos que precisa para fazer a empresa dele se consolidar. Dali para baixo tem um monte de gente fazendo. O problema do empreendedor é que ele está na meiuca ali, ó, ele está no meio daquele... Ele é o líder, ele é executor de muita coisa ainda, ele é o estrategista e o gestor institucional do negócio. Tem gente que não consegue sair dessa fase. E aí isso determina o tamanho da empresa. É aquilo que eu falei para você. O pai e a mãe fica protegendo muito o filho, aí o filho está com, sei lá, está adulto já, e continua naquela proteção lá, foi ruim para os dois. Tanto para os pais que ficaram perdendo parte importante da vida dele, cuidando de quem já sabe andar sozinho, quanto é ruim para quem não aprendeu a se virar em qualquer dificuldade. Para o empreendedor é a mesma coisa, tem que ir capacitando a equipe o tempo todo, tem que ir capacitando a equipe para poder delegar mais, para poder para se sentir mais confortável em passar as funções que eventualmente você está fazendo ainda, para você poder pensar na estratégia, para poder pensar em relações institucionais. Senão não vai. E eu sei que o senso de paternalismo, o senso de autoria do empreendedor é forte. Né? Eu que sei fazer esse negócio. E aí, se ficar fazendo, não vai ter braço para fazer a empresa crescer. Não vai ter cérebro, que é pior do que braço. Com certeza.
E é necessário em um certo momento inicial, né? Assim, como a proteção, né, dos pais é necessária no início, mas ela rapidamente ali depois você sai. É muito interessante. Primeiro alguns momentos que eu queria compartilhar até com você, assim, que me foram marcantes nessa trajetória. Primeiro a questão da decisão de você crescer, né? A decisão de você crescer, como você comentou aí, por exemplo, a gente ficou durante um bom tempo aqui com uma decisão de ser uma empresa pequena, né? De ser uma equipe atendendo um cliente e durante um bom tempo não era uma vontade de crescer realmente, né? Então, a partir do momento em que eu tive a intenção de crescer, de buscar exercer o potencial que poderia existir, né? E aí entra até uma questão também pessoal, assim, de avaliação do que eu gostaria da vida, né? De exercer, realizar o potencial e dentro disso levar a empresa para o potencial dela. É muito interessante como essas questões elas começam a aparecer meio que automaticamente, né? A decisão de crescer não é tão natural para muitas organizações, né? Tem muitos clientes, às vezes, que eu converso, muitas coisas que você parte de um pressuposto como se isso fosse óbvio, né? Não, todo mundo quer crescer, mas crescer dói, né? Crescer machuca, né? Você tem que sair da sua zona de conforto, né? Tem que repensar as coisas, você tem que deixar, entender, analisar se você está fazendo errado. E isso é desconfortável, né? Então nem todo mundo é natural essa decisão, assim, né? De querer crescer, né? E confrontar essas reflexões, né? Ou seja, pô, será que eu estou agindo certo? Será que agora, como é que é a hora de fazer? E a incerteza que vem disso, né? Isso gera um desconforto a gente refletir isso, né? Na trajetória do empreendedor, né? Mas tem sido um crescimento muito. Tem dar essa satisfação. O crescimento ele vem automático quando você decide isso, né? Independentemente do resultado final, a própria decisão de crescer já te faz aprender muitas coisas, né? Falou tudo, é tomar a decisão, né? E se você sabe aonde você quer chegar, e aquilo que eu sempre falo, eu sempre uso o exemplo da engenharia reversa. Se eu quero chegar lá, o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Quer dizer, se eu vou desmontar isso tudo, né? Por exemplo, quem pensa em modelos, né? Que empresa que está no porte que eu gostaria, na minha área, no meu segmento, ou em qualquer outro. O que esse cara fez? O que essa empresa fez? Tem gente que chega à conclusão assim, deu sorte. Né? Aí eu paro de conversar. Quando fala deu sorte, eu paro de conversar, porque eu não acredito em sorte. Porque vamos supor que uma puta demanda de mercado que você não esperava, tá, te pegou, e se você não tivesse preparado, não dá para entregar, não dá para corresponder àquela demanda, você não vai crescer. Então, assim, quando você se propõe a crescer, tem que ter um movimento. Né? O que eu falo? Visão de longo prazo e ação de curto prazo. Execução de tarefa. Tem gente que tem a visão de longo prazo e não traça o plano de ação de curto prazo que te leva naquela visão. Certo? Tem outros que se preocupam muito com a tarefa, com o microgerenciamento, sem uma visão. Também não vai dar certo. Os dois vão ficar patinando. Um porque é um sonhador, que tem uma visão, mas não age, e o outro porque tem um monte de ação que não sabe para onde vai levar. Essa dificuldade de tomar a decisão, quero crescer ou não, é determinante para muitos empreendedores. Né? Quando o cara ele começa a crescer e o grande prazer dele, o grande gosto dele é montar uma empresa e pôr para rodar, ele meio que se desilude e tal e para, ou então vende a empresa, e para uns vira uma profissão isso, né? Criar empresa e vender empresa, criar empresa e vender empresa. Beleza, se o negócio é só criar e pôr para rodar, ótimo. Mas tem gente que faz isso não é porque virou um business interessante, é porque se frustra que quando ele começa, a estrutura cresceu,
e tem um monte de gente que faz muitas das coisas que ele fazia, tal, ele se desinteressa e dá meio que uma deprê mesmo. O cara fala, pô, e agora? O que eu vou fazer? A empresa não tem mais minha cara, não tem mais não sei o quê. Na verdade, tem, né? A cultura emana daquele que teve mais tempo na frente do negócio, determinando os rumos, tal. Mas o cara se sente frustrado porque, em tese, e eu faço assim, bem entre aspas mesmo, a empresa não precisa mais dele. O que é muito bom para muitos, porque começa a ter tempo para pensar estrategicamente, para outros é a morte. Fala, pô, não quero mais. Então, eu acho legal. Eu estava conversando hoje, só para te falar e para falar para os nossos ouvintes aqui, que isso não é exclusividade do empreendedor, esse negócio de não querer crescer. Eu tenho cliente de coach executivo, o cara já está no nível de gerência, uma gerência legal, de média para cima, tem vários níveis de gerência nas empresas, né? Mas de média para cima, numa empresa grande, de grande porte, e o cara quer ser gerente só. E eu falo para ele, não tem nada de errado nisso, seja o melhor gerente que você puder ser e deixe isso claro para os seus superiores, o motivo pelos quais você não gostaria de transferência. Né? Por exemplo, eu fui gerente de banco 12 anos, sei lá quanto, bastante tempo. E tem gente que fala assim, pô, mas né, você, com tanto case de sucesso e tal, você não saiu da gerência? Ué, eu recusei 3 promoções quando era gerente geral de agência. A promoção para o próximo cargo era diretor regional. E eu estava fazendo essa preparação para trabalhar no que eu trabalho hoje, eu não queria. Então eu falava para, ó, deixa, né, conte com o meu resultado, conte com tudo aquilo que você sabe que eu faço, mas eu não quero isso. Minha carreira no futuro não vai ser aí. Então também nas empresas tem aquele cara que não quer crescer. Eu diria que a grande maioria, e eu vivo disso, quer fazer uma carreira legal, consistente, ganhar dinheiro. E eu falo, não é vergonha, não, tem que ganhar dinheiro, fazer os teus funcionários ganharem dinheiro, fazer, né, a máquina rodar. E quanto mais dinheiro se ganha, mais você pode contribuir com a sociedade. Enfim, é nobre ganhar dinheiro honestamente, trabalhando bastante. Mas tem gente que não, fala, ó, esse tamanho aqui tá, para mim tá bom, eu quero ter meu sossego, eu quero ter horário para sair de casa e para chegar em casa e tal. E não tem nada de errado nisso. Só tem que tomar decisão. Se você decidiu ser grande e não age como o cara que vai crescer, você vai se frustrar. E se você decidiu ser pequeno e não para de incrementar as coisas, fica se lamentando porque está crescendo, também está errado. É mais difícil acontecer essa segunda parte. Mas eu conheço um monte de gente que quer crescer e não faz o que tem que fazer para crescer. Aí não tem jeito. Aí... Com certeza, com certeza. Tem poxa, fantástico essa visão aí, né? Eu tenho um exemplo disso também dentro de casa também, que eu acho muito interessante, né? O meu pai, ele chegou num momento da carreira dele onde ele tinha muita experiência, já tinha sido cargos de gestão há muito tempo, e a paixão dele é ser técnico, né? De tecnologia. A paixão dele é estudar tecnologia, e foi de quem eu herdei, é por isso que a ETT existe, né? Dessa paixão de estudar tecnologia e aplicar. Então chegou um certo momento da carreira dele onde ele decidiu, olha, eu não quero ser líder, né? Eu não quero ser líder, eu não quero ter que lidar com as pessoas, assim, né? Ter esse trabalho. Eu sou técnico, deixa ser um bom técnico, né? Eu sou um ótimo seguidor, né? Eu quero trabalhar, ajudar, contribuir com a visão, eu quero contribuir com uma equipe, quero fazer parte. E isso foi para mim uma coisa assim muito interessante de ver dentro de casa, assim, porque não tem mal nenhum, né? E tem um caminho de sucesso aí também absurdo também que você pode ser como técnico. A liderança ela é uma coisa que não é o único caminho, né? Crescer de fato não é a única forma, né? Mas quando você tem essa clareza, realmente eu acho que te dá uma paz, te dá uma tranquilidade maior, né?
O problema um dos problemas é a cobrança da sociedade, né? Então, como para mim falavam, né? Algumas pessoas falavam, né? Pô, Luiz, outro curso desse que você está fazendo, para ser gerente de banco precisa disso. Isso, de certa forma, hoje eu entendo melhor isso, mas na época eu ficava puto da vida. Eu falava, meu, será que esses caras não veem que eles estão pensando no banco como um fim para eles? E eu acho que o banco é apenas mais uma carreira interessante, me deu grande parte do conhecimento que eu tenho, das minhas conquistas materiais, tal, foi o banco que deu. Mas é uma opção de carreira, não é a única. Então, as pessoas veem essa cobrança social que às vezes obriga, força uma pessoa que tem um perfil técnico super valioso para qualquer empresa se enveredar para um ramo de gestão que não é dele. Então, aí tem um chavão aí nas empresas, e principalmente na área de RH, daquela história que você promove um bom técnico e ganha um mau gerente. Porque são competências muito diferentes. As competências comportamentais de liderança são muito diferentes e são muito mais exigidas, porque é aquilo que você falou sobre seu pai, que ele fala, não quero gerenciar pessoas, né? Eu sou técnico. Então, eu tenho que respeitar isso, porque são habilidades que nem todo mundo tem e nem todo mundo quer adquirir, né? Agora, existe um engodo aí no mercado que é a carreira em Y. E eu falo que é engodo porque, assim, funciona em alguns lugares, funciona, mas a carreira em Y, ela pressupõe que chega uma hora, ou você vai para uma gerência administrativa, uma gestão mesmo, ou você segue a carreira técnica, certo? Na carreira técnica, chega uma hora que os cargos vão rareando. Apesar de hoje, cada vez mais, provavelmente todos esses CEOs que você falou aí das empresas são engenheiros, provavelmente. Não tenho certeza, mas provavelmente. Mas quando ele opta pela carreira técnica, ele vai ser meio que limitado na carreira dele, certo? Agora, o cara tem que saber, como você deu um ótimo exemplo do seu pai, que eu também conheço. Meu, é isso que eu quero. Aí você pode ser consultor, você pode fazer um monte de coisa sendo um técnico, um bom técnico, né? E não necessariamente ser, eu tenho que ser gestor, tenho que ser líder, tenho que ser empreendedor. Tem gente que quer, tem gente que não quer, né? Eu respeito muito isso. Então, é muito importante você saber a tua principal característica para não ficar aceitando pressão nem da empresa e nem da sociedade. Porque a empresa pode te propor uma empresa. Eu fiz um vídeo ontem que eu falava sobre isso. Uma das formas de perder talento é pela incompetência. Quer dizer, não porque o cara é incompetente naquele sentido pejorativo, de falar vagabundo, tal. Na verdade, o cara é incompetente para aquilo, para aquela função. Então, ele é muito bom numa coisa, você tira ele e põe em outra para o qual ele é incompetente, perdeu o talento. E aí você perdeu o talento, às vezes, de forma definitiva, porque não pode voltar, porque esse cargo é maior, você perde para o mercado, você perde. Né? Se ele desmotivar e ficar lá, é pior ainda, porque aí você vai pagar a conta, né? O cara está com uma produtividade ruim e tal, e se ele ficar na empresa, você está pagando o preço de uma pessoa que em algum momento foi um talento e não é mais, e você está pagando o valor cheio dela. Com certeza. E, bom, e até, assim, voltando até no gancho, assim, da decisão de querer crescer, que foi o caminho que eu quis fazer, né, e até adiantando para o que nessa jornada foi muito interessante, até algumas semanas atrás, eu te procurei de novo para pedir um apoio, até para pedir uma ideia que foi fruto dessa decisão de crescer, né, desse caminho da jornada do empreendedor, né, onde eu tinha uma responsabilidade, uma carga muito grande para tentar ter uma clareza de visão, onde eu quero chegar, onde as coisas vão fazer, olha, tem que ser assim, né? Fui buscar uma consultoria para poder
copiar mesmo um modelo de negócios para a gente não apanhar tanto no começo e sair de uma plataforma um pouco mais estável, né? E durante um tempo nessa situação, já com a equipe, já começando a ter que dar aquele início, né? Onde é que vai? A gente vai assim, é assim que faz. A ideia é se organizar assim, o objetivo é esse. A gente quer chegar aqui tentando dar clareza. E foi muito interessante depois de alguns anos isso daí, e até para posicionar aqui, porque eu comecei praticamente uma área nova de negócio, como se fosse um negócio novo dentro da ETT, há uns 2, 3 anos atrás, de gestão de TI, né, que foi fruto exatamente dessa reflexão de como crescer, e aí saiu essa ideia de criar essa nova unidade, né? Mas o mais interessante é que depois de um ano, mais ou menos, um ano e pouco, tentando colocar essa visão dessa unidade em funcionamento, eu fui para um evento nos Estados Unidos, na Filadélfia, né, até dessa consultoria que estava nos proporcionando o modelo de negócios. E quando eu cheguei nesse evento, eu pude conversar com outros clientes da consultoria, que já estavam no estágio mais avançado, né, de maturidade do negócio mesmo, e pude ver como que eles trabalhavam, né, alguns deles eu pude visitar fisicamente a empresa, participar. Teve uma pessoa muito generosa que me colocou dentro da reunião deles, de líderes, assim, né, nos Estados Unidos. E essa viagem, ela foi muito marcante para mim, exatamente porque quando eu fui para a viagem, eu ainda estava com aquela visão muito paternalista, muito de, olha, é isso que eu quero chegar, a gente está um ano, eu estou tentando deixar bem claro para as pessoas o que a gente tem que fazer, né, como que a gente tem que operar para poder chegar onde a gente quer chegar. E lá nessa viagem eu levei alguns tapas assim, de luva, nas conversas, na cultura, simplesmente participando às vezes de como as pessoas trabalhavam. E teve um cara muito gente boa comigo, que foi o líder da Western Digitech, e ele falou uma coisa para mim muito interessante, né? Que é exatamente que a equipe que está com você, ela quer ganhar, ela quer vencer. Ninguém acorda no dia para ir para um lugar para perder, para ser derrotista, né? E isso foi muito interessante, porque na viagem em geral eu questionei muito como as pessoas faziam, alguns hábitos como a própria delimite da equipe inteira, né? Se as pessoas faziam isso, todo mundo fazia isso. Foi muito interessante porque eu voltei com uma percepção de que não era sobre mim. A questão toda não era sobre mim, não era sobre o empreendedor, sobre a minha visão, sobre a minha questão. As práticas, as coisas, o trabalho da gente reunir toda semana, da gente alinhar, fazer isso, é sobre eles, é sobre as pessoas que estão vindo trabalhar todo dia na sua empresa, né? Eu posso até ter sido o primeiro a criar a ideia do sonho, de onde a gente quer chegar. Mas todos eles compartilham a mesma missão, todos eles querem trabalhar com tecnologia, todos eles querem realizar, querem ganhar, e eles compraram essa missão, e o sonho deixou de ser um sonho meu, não é um sonho meu, né? Então, a Daily Meeting, por exemplo, não é uma reunião para eles reportarem para mim o que eles estão fazendo, né? É um momento para que cada um dedique 15 minutos do dia para compartilhar com os colegas, né? Com a equipe, né? Com o seu próximo ali. Isso foi muito interessante para mim, porque me deixou claro que eu não vou chegar a lugar nenhum sozinho, né? Todos, ou a gente vai junto, né? Ou vai todo mundo junto, ou não vai. Não adianta ter alguém querendo fazer tudo sozinho e vai, né? Então e aí avançando nisso, né? Você começa a perceber perfis de liderança dentro da tua própria empresa, né? E o desafio de como também criar um espaço para que essas lideranças se desenvolvam, né? Dentro da empresa, né? Afinal de contas, você como empreendedor não vai ser o único líder que a empresa vai ter se você quiser crescer, né? Se você quiser Exatamente. passear, né?
E foi exatamente um dos gatilhos dessa minha procura para a gente fazer esse trabalho, que é exatamente depois, como agora eu já vejo o seguinte, né? Eu tenho que ajudar a desenvolver as outras lideranças que estão dentro da empresa, para que elas também possam trabalhar a equipe delas, né? E possa todo mundo crescer junto nisso, né? É, eu lembro que eu dei uma entrevista há um tempo atrás, faz alguns anos já, para um site um blog. E o jornalista lá me perguntou se... A pergunta foi muito antipática, sabe? Eu abominei a pergunta. Ele fala assim que as escolas hoje, né, a maioria das escolas e o pensamento recorrente aí no mundo corporativo é de que todo mundo tem que ser líder. E aí ele falou assim, se todo mundo for rei, quem serão os súditos? E eu fiquei puto, porque eu não acredito no líder, no gestor, no empreendedor como rei. Eu não acredito em súditos. Eu acredito numa equipe que, que tem vários profissionais, várias pessoas muito competentes, e aí por isso que eu falo o tempo todo de equipe de alta performance. E você me fez lembrar disso agora, quando a pessoa lá nos Estados Unidos te falou sobre querer ganhar. A, a liderança emana de um deles, de um membro da equipe, dependendo da necessidade do momento. Então, nesse vídeo, eu estou lembrando agora dessa entrevista, eu cito lá um vídeo, o filme Apollo 13, que é baseado em fatos reais, e o filme é romanceado, tal, mas aquele filme mostra muito claramente o que é um verdadeiro líder. Eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas tem o cara lá, o chefão lá de Houston, que é o chefe da base do lançamento do foguete e tal. Ele é o cara que decide tudo e faz uma interface com alguém lá que fica de contato com o presidente da República, no caso, na época, era o Nixon. Então, ali aparecem vários líderes. Por exemplo, chega um cara lá, um nerd, um cara especializado em tecnologia. Eu ia falar um nerd de óculos e tal, e eu ia pensar que é você. Não é? Um cara novo, muito novo. Eu também uso óculos, mas não tenho cara de nerd, você tem. Um cara novo, muito novo, e ele chega falando assim, ó, o problema agora é energia. Não adianta a gente resolver o problema do oxigênio lá, se acabar a energia, a nave não chega na Terra de volta. O chefe lá tem que tomar uma decisão. Paro de cuidar do problema do oxigênio, começo a cuidar de energia ou não? Ele vira para o cara e fala assim, você tem certeza? Ele fala, tenho. O pessoal, atende ele. Na hora, quem que é o líder naquele momento? É o rapaz lá que provavelmente tem 28, 30 anos, sabe? E ele é o líder. E o chefão da operação lá, não se sente nem menor, nem pior, nem nada. Nesse filme tem várias situações que isso acontece. A liderança muda de mão um monte de vezes. E o cara está lá, só coordenando. O problema agora é a temperatura na cabine. Vamos simular aqui. Quem que vai cuidar? Alguém vai cuidar. Então, não tem rei e súdito, não tem líder e seguidor o tempo todo. Tem o idealizador, aquele cara que compartilha a visão, mas que se cerca de gente tão boa que, na hora que alguém assume o comando ali, a liderança momentânea, porque tem expertise ou porque ele achou o fio da meada para fazer alguma coisa que é necessário naquele momento, deixa ele. Por isso que você tem que ter equipe de alta performance, aí eu concordo com a pessoa que te falou lá nos Estados Unidos, mas que eu concordo com ressalvas, que equipe de alta performance gosta de ganhar. Não é toda equipe que gosta de ganhar. Tem gente que vai trabalhar para buscar salário. E a gente tem que saber disso, para saber, eu quero isso no meu time. Sabe, o cara faz aquela troca assim, ó, eu troco um olerite por 8 horas do meu dia, né, falando de uma relação normal de trabalho. Isso eu não quero no meu time. Não que eu quero que trabalhe mais, não é isso. Mas não pode ser uma troca de horas por salário. O cara tem que estar comprometido com o resultado que você espera, que você precisa, que você
pretende atingir. Então, eu falo que equipe de alta performance, e eu extraio uma parte simples da minha definição de equipe de alta performance, que ela fala que tem que ter 3 coisas. O profissional de alta performance, ele gosta de resultado, de aprendizado e boa convivência. Se você proporcionar essas 3 coisas para a sua equipe, você vai ter uma equipe muito boa. Então, assim, por que tem que proporcionar o resultado? Porque tem situação que a gente está cobrando o resultado do cliente e o resultado não vem por uma ineficiência da empresa. Né? Por exemplo, políticas equivocadas, falta de estrutura, tal. Então, não adianta cobrar se a empresa não está proporcionando que o trabalho deles gere resultado. Então, eles gostam de resultado. Se o resultado não estiver vindo por causa da empresa, você vai perder esse cara. Eles gostam de aprendizado. Quer dizer, eles estão pensando na carreira deles, eles estão querendo evoluir pessoalmente, profissionalmente. A empresa ajuda eles a terem essa percepção de que estão crescendo. Beleza, esses caras ficam. E o terceiro, convivência, que se traduz no jargão corporativo em ambiente. O ambiente tem que ser legal, tem que ser gostoso. Não adianta os caras chegar lá e os caras não se suportarem. Né? Por isso que, mais uma coisa que eu concordo lá, tem que ter troca. Como é que esses caras interagem com os outros? Né? Se for na obrigação, eu tenho que falar com aquele lá, mas não suporto aquele cara, fica mais difícil. Então, quando você consegue compartilhar a visão, todo mundo olhando para o mesmo lado, todo mundo focado no mesmo objetivo, e não entenda focado como aqueles caras que só pensam nisso, que tornam o ambiente chato, pesado, não é isso. Mas todo mundo sabendo qual é o objetivo e convergindo para o objetivo, não tem jeito de dar errado, entendeu? Você coloca objetivo, os caras vão buscar, você coloca mais gente, eles acolhem e ajudam a desenvolver, e aí o crescimento, né, eu falando assim, parece que fica fácil pra caramba, né? Não é fácil, mas é assim que cresce. Não tem jeito de falar, agora eu vou melhorar o ambiente, por exemplo, vai. Falar um negócio que depende de orçamento. Outro dia eu estava num cliente lá, o cara falou assim, eu não sei mais o que eu faço, eu pus mesa de ping-pong, pus puff, sofá com um sonzinho lounge aqui. Eu falei, o ambiente físico é o que menos interessa. Se continua pesado o relacionamento, o estilo de liderança, que eu nem chamo de liderança, o estilo de chefia, você pode pôr lá, copiar o espaço Google de não sei aonde lá, que não vai dar resultado. Não basta ter orçamento, tem que ter vontade de querer fazer o ambiente ser bom de verdade. Né? E aí não precisa de mesa de ping-pong, não precisa ter tobogã, né? Não precisa nada disso. Ajuda quando você tem um ambiente de convivência legal. Por isso que eu não gosto de falar ambiente, eu falo convivência. Porque tem gente que fala assim, o ambiente está bom. Como o ambiente está bom? Não, veja, mandei reformar tudo. Porra, bicho, não mistura as coisas. A estrutura física ali. Coloca a estrutura física como sendo o mais importante. De fato, não é, né? Realmente não é. Muito bom, muito bom. Luiz, uma das coisas assim, que você está comentando aí, que eu acho interessantíssimo, eu queria ver a tua... Você até comentou um pouco sobre isso, é a constância, né, que a gente tem que ter, né, de fazer isso daí, né, cara? É uma coisa que às vezes não adianta você fazer uma vez e você nunca chega, né, nesse lugar. Né? Como é que uma equipe, como é que você fala, por exemplo, nessa definição sua de alta performance, como é que você fala assim, chegamos na alta performance, como é que, ou pior que isso, né, cara? Como é que você mensura isso? Como é que continua nisso? Manter uma constância nisso daí, né? Que é uma coisa, chegar é difícil, e manter também não é, talvez, eu não sei se é mais difícil ou não, mas entendo eu que não adianta você chegar e achar que chegou, né? Boa pergunta essa, gostei. É um processo sem fim, né? É previsível a resposta, mas eu vou esclarecer. É um processo sem fim por quê? E como eu acabei de falar, a equipe de alta performance ela é movida por desafio. Ela gosta de resultado.
E eu tenho uma máxima comigo, eu uso muito em palestra para fazer uma figura de linguagem boa. Eu falo assim, qualquer negócio, qualquer equipe, ela respeita uma lei da física que é muito comum, que é aquele negócio. Eu não sei como que é o nome da lei, mas é aquela que fala que nada fica parado no ar, ou está subindo ou está descendo, num ambiente de atmosfera normal, de lei de gravidade normal. Então, nada fica parado no ar, ou está subindo ou está descendo. Achar que chegou no ponto é o começo da descida. Então, entendeu por que eu falo que não tem fim? Então, você tem que continuar subindo. E o que sobe? Sobe a régua, sobe a exigência do mercado. A equipe tem que estar preparada para isso. E como ela é movida a resultado, eu não gosto de falar que é movida a resultado. É uma equipe, são pessoas que compõem uma equipe que gostam de resultado. Então, não tem aquele assim, agora já entregamos o resultado, para. Sabe aquele cara que. A primeira característica das equipes de alta performance é entregar mais que 100% da meta. Quer dizer, se ela chegou na meta no dia 20 do mês lá, vai continuar produzindo. Não vai parar. Opa, chegou na meta, para. Eu odeio isso. Agora, para responder sua pergunta mais diretamente, é isso. Ó, qualquer coisa, ou está subindo ou está descendo. Eu faço uma brincadeira e falo assim, não, tem gente, já faço isso porque já falaram isso para mim. Não, beija-flor para no ar. Se tiver algum especialista aí no lindo bichinho, me desculpe, mas o que eu sei é que não dura mais de 1 minuto parado no ar. Aliás, são segundos. O coraçãozinho dele estoura se ele ficar parado no ar. Demanda uma energia absurda. E o bicho morre. Então ele dá aquela paradinha no ar, a helicóptero para no ar, até acabar o combustível. Ou então tomar um vento de lateral lá que joga ele no chão. Então parar no ar não dá. E não dá para as equipes de alta performance também. Não dá para a empresa que quer crescer. Sabe? Como chama o Jim Collins, escreveu um livro Como as Gigantes Caem. E ele faz o trajeto, foi lá escrito em 2008, 2009, e ele fala, como ele tinha escrito Feitos para Vencer e Feitos para Durar, ele fez Como as Gigantes Caem. Porque várias empresas que ele tinha citado nessas 2 obras anteriores estavam quebrando. E ele fala, como que as gigantes caem? Ele fala, arrogância é o começo do fim. Sabe o cara? Cheguei, estou aqui, estou bem. E eu falo que é a mesma coisa para os executivos. O mesmo, ele usa um gráfico lá no livro que é bem legal. Eu falo que para o executivo é a mesma coisa. Quando o executivo acha que ele chegou no ponto, eu estou aqui onde eu quero, tal, se não for daquela forma negociada e muito clara, como eu falei sobre o gerente, que vai ser cada vez mais o melhor gerente, mas se ele acha, não, aqui tá bom, eu cheguei, eu sou o cara, ele começa a deixar de ser o cara no dia seguinte, entendeu? Porque começa a cair. Então, é isso. Como manter motivada? É manter desafiada. Uma equipe de alta performance, ela gosta de metas factíveis, porém desafiadoras. Certo? Você dá uma meta impossível para qualquer um, não precisa ser o profissional de alta performance, mas para qualquer um, ele se desmotiva só por ver a meta. Mas dá uma meta desafiadora, meta difícil, mas que o cara sabe que tem uma estrutura por trás e que tem condições para cumprir a meta, ele vai dar mais dele, vai continuar fazendo crescer. Não tenho dúvida disso. Não sei se ajudei na resposta, mas é meio sabonetão, mas é o seguinte, continue crescendo, não tem fim. E deixa eu aproveitar que você comentou o Jim Collins, né? Você comentou e aí pegando um gancho sobre isso daí, até sobre o que as equipes gostam, né? De metas factíveis, de desafios e tal. E o Jim Collins comenta também no livro que você falou, do Feitas para Durar e tal, muito sobre a importância da missão, né? Do lado da missão e valores, né? E aí eu queria saber de você um pouco nessa visão o papel desses 2 itens também na equipe de alta performance, né?
Porque a das metas você comentou agora, mas e como que a missão e os valores dão sentido para isso? Como é que isso soma? Como é que isso mistura nesse caldeirão? E qual que é a relevância desses dois itens, em sua visão da equipe de alta performance? Agora você me deu a chance de eu exercitar meu lado Gilbert. Eu falo que eu sou o Gilbert de carne e osso, né, o contestador do mundo corporativo. Mas missão, visão, valores são termos que eu não gosto por causa do mau uso deles. Eu vejo, assim, eu não vou chutar um percentual aí, mas a grande maioria das empresas que eu vejo que tem missão e visão lá, os funcionários não conhecem, porque imagina um funcionário de grande empresa, eu conheço um monte que nunca entrou no site da empresa. Nunca entrou no site da empresa. E o negócio está lá no site ou numa sala de reunião lá, e não é cultura da empresa. Então, aí eu substituo missão e visão por cultura. Certo? Como formar a cultura? Eu falei com você aí numa das nossas reuniões aí semanas atrás sobre as Apos. O Tony Sier, que é o presidente das Apos, ele dá um show para demonstrar como que ele criou a cultura das Apos. Uma empresa, para quem não sabe, uma empresa de comércio online de calçados americana, que foi comprada pela Amazon por mais de $1 bilhão e que manteve o fundador dela como CEO lá, quer dizer, ele continua ganhando um ótimo salário, meteu 1,6 bilhão no bolso. E por quê? Porque a Amazon não queria perder a cultura que emanava dele, obviamente. Então, eu falo assim, criar cultura, criar uma cultura forte, uma cultura percebida na empresa, vai estar embutido ali missão, visão, e eu falo valores, né? E aí, dali você extrai a missão e visão. Porque fazer a missão e visão com base em fórmulas que você encontra nas consultorias por aí, e depois querer que isso seja absorvido, e se não for verdadeiro para a própria diretoria e tal, eu não vejo valor nenhum. Só que a empresa tem que saber, os funcionários têm que saber por que a gente existe, aonde a gente quer chegar, e principalmente, e aí você não tinha citado, os valores corporativos, que tem que estar 100% coerente e congruentes com os valores pessoais de quem está lá dentro. Por exemplo, eu fui convidado para fazer um trabalho para uma grande empresa de tabaco inglesa, que está no Brasil há mais de 100 anos. Eu não vou trabalhar com tabaco. Não, mas tem um monte de gente que vai. Tá bom, eu não vou. É questão de valores pessoais, entendeu? Então, tem gente que não trabalha em fábrica de arma, tem outros que não trabalham na indústria automotiva, não trabalha com petróleo, né? Os mais puristas da sustentabilidade. Não tem uma crítica nisso, não. É os valores que não convergem. Agora, imagina você pôr um funcionário para dentro da empresa que você não aprova alguns valores pessoais dele. Mas, sobre missão e visão, eu acho assim que, em vez de criar missão e visão, e a partir daí disseminar e tentar incutir, não se preocupar com isso no primeiro momento e criar uma cultura. Né? Qual é a cultura da ITT? Não sei, eu lembro quando meu filho montou o box de CrossFit, a cultura do boxe era pensada desde o começo. Hoje tem 3 anos e está muito clara essa cultura, sabe? A cultura do rigor técnico, a cultura da importância da execução do movimento e tal, que não é compartilhado em muitas academias e boxe de CrossFit e tal. E tem outros que é voltado para competição. Né? A Bars Rings não é voltado para competição. Mas é assim, que lado eu quero seguir? Tem gente que define isso no começo, e aí tem que começar a trabalhar para forçar uma situação. Tem gente que trabalha para que isso seja verdadeiro no dia a dia, e a partir dali emana esses três tópicos aí que você falou, 2, e eu acrescentei os valores. Então, é isso, pensa na cultura. Qual é a cultura da ITT? Muito bom. E como
como que a gente como empreendedor, como que a gente na gestão do dia a dia pode saber fazer um diagnóstico de como nós estamos? Como é que a gente pode ter um feedback, né? Como é que a gente pode, como equipe, saber se tem algum desses itens que você falou, por exemplo, de ambiente, de convivência, né? De aprendizado, de resultados. Como que a gente pode saber, por exemplo, como melhorar, né? Como está acompanhando essa evolução? Assim? Mais uma vez eu falo, não precisa de consultoria externa. Tem gente que quer medir o ambiente e contrata uma consultoria especializada em análise, pesquisa de ambiente e tal. Eu acho válido, as pesquisas dão resultado e tal, mas o que eu acho muito mais importante, Érico, é o que fazer com isso. Né? Você pega, eu fiz um diagnóstico lá, deu que o funcionário está descontente, não está vendo perspectiva, sei lá, qualquer coisa assim. Ou o clima está pesado, o nível de cobrança é alto e tal. O que faz com isso? Né? Então, eu acredito numa gestão perene, uma gestão continuada. Né? Isso que você está falando aí entra no meu conceito, que eu tenho repetido muito, da gestão do desempenho. Se você está fazendo uma gestão do desempenho que passa por analisar resultado, mas passa desde contratar o funcionário certo até uma política de reconhecimento tal, você percebe qualquer insatisfação. Né? Não precisa fazer uma pesquisa, que a pesquisa você vai repetir de ano em ano, fica mais ou menos igual a avaliação de desempenho, sabe? O melhor termômetro para ver como é que tua equipe está se sentindo e tal, é você percebendo o ambiente, andando no ambiente e conversando com as pessoas. E não é a pergunta direta, e aí, o que você está achando do nosso ambiente? Eles vão te enganar, né? Tentar enganar, porque não vai. Mas a resposta vai ser evasiva, não, está tudo bem e tal. Perceba o jeito que eles estão trabalhando. Né? Outro dia, eu estava conversando com um conhecido, com um amigo meu, e ele falou que o CEO da empresa que ele trabalha colocou 500 pessoas lá, todo o pessoal que trabalha no prédio corporativo, e para dar uma enquadrada, para falar que. Imagina que esse meu amigo é de RH, cara. Para dar uma enquadrada nos caras, porque tinha um zoom de descontentamento lá na empresa. E esse meu amigo falando para mim que o CEO pôs todo mundo no auditório lá e falou: quem não está contente, pede a conta e vai embora. E o cara de RH dando os parabéns para o CEO. Falou: nossa, o cara foi firme, porque eu acho mesmo que se não está contente, vai embora. Tá? Eu falo: para mim, esse cara teve uma puta falta de tato e um desperdício de uma oportunidade de melhorar incrível. Porque fez tudo errado, no meu entendimento, obviamente. Primeiro porque, se é um boato de 2, 3 pessoas, não é generalizado, não tem que pôr 500 pessoas no auditório e falar para todo mundo. Procura fazer o recorte adequado, tal, ver onde foi, quem foi, tal, e conversa. Trata. Segundo, se for generalizado, aí o erro é maior. Se for generalizado, existe um descontentamento, não é pega as contas e vai embora. É fazer autocrítica, o que nós estamos fazendo errado? Por que eu tenho 500 funcionários descontentes? Ou, sei lá, a grande maioria, 300 e poucos descontentes no meio de 500. Então, eu acho que essa soberba de falar assim, não, aqui vai ser do meu jeito, e não olhar... Porque eu lembrei disso porque os descontentamentos dão sinais. Não espere que seja explícito alguém falar. Tal. Às vezes tem alguém que fala e é aquele... a cereja podre do bolo. Não tem cereja podre no bolo? Porque tem coisa que está tudo funcionando e tem alguém destoando. Aquele cara fica reclamando. Pô, é um caso isolado, separa e trata. Agora, se está todo mundo falando, todo mundo indicando, e a gente usa o poder para falar, não, eu não vou mexer nisso, vocês que estão errados, eu estou certo. Né? Então, por isso que eu falo que o mais importante é saber o que você vai fazer com isso. Porque saber como é que está o clima é fácil saber. Saber o que vai fazer com isso, tratar, e aí pense nisso.
uma política de reconhecimento legal. E reconhecimento não pressupõe dar mais dinheiro, mas é dar mais atenção para as pessoas. E, às vezes, eu até pus um vídeo recente agora no Facebook, falando no YouTube, no Facebook, falando sobre isso, né? O reconhecimento de baixo custo. Né? Eu eventualmente uso até o termo de custo zero, mas o cara se desempenhou bem, dá um day off, paga um jantar com a esposa, com o marido, sei lá, faz um agrado desses que, obviamente, não é custo zero, até o day off tem custo, mas é um custo muito baixo. Né? Promova as pessoas que merecem, assim que a empresa permitir que isso aconteça. Tal. Né? Tem gente que não tem a menor percepção de como dar atenção e valorizar as pessoas de verdade, sabe? Não é para ficar valorizando mimimi, fazendo festinha para quem está carente, não é isso. É mostrar para as pessoas que elas são importantes, que elas contribuem com o teu negócio e você retribui contribuindo para os sonhos e objetivos dela. Aí é muito etéreo falar isso, por quê? Porque não dá para cravar o negócio sem conhecer as pessoas, sem conhecer a equipe, sabe? Mas tem 1000 maneiras de fazer isso. E o clima vai ficar bom se cumprir aqueles três componentes que eu falei lá: aprendizado, resultado e convivência. E as pessoas verem perspectiva, verem que são importantes de fato. Eu acho que isso aí é golaço. Muito bom. Érico, estamos chegando aqui no final. Tem alguma pergunta que você quer fazer? Alguma observação aí para os nossos internautas? Bom, eu tenho só a agradecer mais uma vez, mais uma oportunidade de conversar sobre isso daí, de trocar essa ideia. E certamente, quando a gente conversa, quando a gente tem a oportunidade de discutir esses assuntos, certamente meus aprendizados vão além do momento em que a gente está conversando aqui, né? São reflexões que eu acho muito bacanas, né? São reflexões que fazem a gente crescer, que a gente tem que estar sempre fazendo, né? E eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar com você mais uma vez, de toda a atenção que você tem quando a gente conversa, e de agradecer por me fazer aí, por contribuir para que eu possa crescer mais, refletir mais sobre essas questões aí. E isso com certeza vai se refletir também na equipe, vai se refletir na nossa empresa, vai se refletir na forma como a gente vive, como eu vivo, né, na relevância do trabalho, na completude que o trabalho dá de sentido para a vida também, faz a gente, no final das contas, faz também a gente ser mais feliz também, né? Eu vou agora para um lado muito menos técnico aqui, mas que, cara, na essência, no final das contas, é o que faz também a gente discutindo isso, isso acaba enchendo a gente de propósito também, né? Dá sentido a tudo e soma, as coisas se encaixam também, né? Pra gente, no final das contas, acaba dando mais vontade de acordar, de vir trabalhar, de sentido para a vida, de realizar os nossos próprios potenciais, né? Ou tentar, né? É difícil a gente realizar isso, né? A gente sempre tem algo a fazer mais, né? Mas agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de conversar. Espero poder ter conseguido também contribuir com um pouquinho aí. Com certeza contribuiu muito. E você tomou todo o cuidado aí para falar de ser mais feliz. E é condição minha para o trabalho, sabe? Eu até tenho um segmento do meu trabalho na For Winners, que eu uso o slogan feliz no trabalho, feliz na vida. Se a pessoa não estiver feliz no trabalho, provavelmente ela estará infeliz na vida também. Então tem que priorizar isso, sim. Então, ser feliz no trabalho é aquele negócio, que você acabou de falar. Não ter problema com o domingo à noite, sabe? Segunda-feira é um dia igual aos outros e vai lá trabalhar com prazer, com satisfação e volta para casa sem odiar ninguém, sem querer bater porta e tudo mais. Então, isso é importante mesmo. Eu agradeço você pela colaboração aí
eu entendo que tem muito empreendedor que está atravessando um momento parecido com o seu, e os aspectos técnicos estão todos atendidos, mas agora é hora de pôr uma equipe competente para rodar e ser um líder para essa equipe e continuar sendo o idealizador da empresa. São tarefas, muitas incumbências para o empreendedor, para o líder, mas eu sei que o empreendedor também, como eu falei da liderança das equipes de alta performance, eles são movidos a desafios, né? Então, ter clareza disso ajuda a vencer esses desafios. Então, eu te agradeço. Eu vou encerrar o vídeo agora. Pessoal, esse vídeo foi feito com a intenção de ser um bate-papo mesmo com um empreendedor da área de tecnologia, que é o Érico Vasconcelos, e para mostrar alguns anseios, necessidades, temores, como ele expôs alguns aqui, muito gentilmente, e confiando no trabalho sério que eu faço aqui, que a gente faz na ForWinners. E espero ter outras oportunidades de fazer isso. Contem comigo sempre. E obrigado, Érico. Valeu. Tchau. Obrigado, Luiz. Um abraço.